pensando comigo, será que era melhor eu deixar o Gaddafi massacrar uma cidade inteira, como era a tendência que se mostrava quando ele chegava a Misrata, tendência que ele utilizasse todos os meios para matar, inclusive a população civil, ou será que é melhor eu utilizar da força militar de outros países para que isso não aconteça, mesmo que eu tenha algumas mortes, efeitos colaterais, como colocam, né, os militares nesse sentido, né? E não tem nenhum caso nas relações internacionais que a gente possa dizer, nossa, essa intervenção humanitária foi perfeita, né? Aconteceu assim, porque é um dilema que todas as intervenções humanitárias têm. Acho que o exemplo de Ruanda, por exemplo, que aconteceu na década de 90, faz com que os países queiram intervir também, não é uma questão só de jogos de interesse, né? Os países ocidentais, quando eu falo ocidentais, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, até hoje são cobrados o que aconteceu em Ruanda, né? E aí quando tem intervenção na Líbia, também vem a crítica, né? Então, o político ele não vai poder, ele vai ter que escolher um lado ou outro, ou ele intervém ou não intervém. Se eu não intervém, pode acontecer o que acontece até hoje, que é a cobrança, por que eles não fizeram nada na Ruanda, né? Se eu intervenho, eu gero mortes. É impossível gerar uma ação militar sem que eu mate alguém. Não acho que a gente tem que pensar em termos de valor se foi pior ou melhor. Foi o que se poderia fazer naquele momento. Eu tinha que ter uma opção, e a opção foi intervir. Nesse caso, a OTAN acertou, realmente fez alguns ataques bem cirúrgicos, né? Acertou base militar do Gaddafi, acertaram os caças do Gaddafi. A defesa antiaérea do Gaddafi está extinta. E aí agora, recentemente, começou a atacar os navios do Gaddafi no porto. Ah, tá bom, no navio do Gaddafi só tem militares ali e eles vão morrer. Não tem jeito. Ou não, às vezes está vazio e não morre. Num conflito, sempre vai ter um efeito colateral. É impossível você fazer uma exclusão aérea e a OTAN fazer uma intervenção militar sem machucar ou matar, talvez, civis. A intenção da ONU, da resolução número 7, é a intervenção para evitar um massacre. Às vezes a intervenção, até mesmo a intervenção para evitar um massacre, não vai fazer um massacre, mas ela vai acabar tendo um efeito colateral. Eu acho que cada caso é uma particularidade, né? No caso da Líbia, a particularidade é que você tem um tirano ensandecido, né? É o termo que você pode usar. Contra, eu acho que qualquer recurso é legítimo. Agora, eu tenho minhas dúvidas de que, de fato, essa intervenção tem o objetivo de livrar a Líbia do Gaddafi. É estranho que não tenham feito ainda. A impressão que se dá é que o objetivo, na verdade, é perpetuar aquela situação, para provocar uma divisão do país. Não é o principal motivo proteger civis, mas para um país como os Estados Unidos, que precisa também manter seu poder em termos de prestígio, se eu não intervenho, o que vai acontecer? Eu vou ser criticado. Aí vem o outro lado geopolítico que vocês já colocaram. Eu posso intervir na Tunísia, no Egito, na Líbia, na Síria, mas eu intervir onde? Onde o meu interesse econômico prevalece, né? Então aí é uma questão de escolha política. Então eu vou intervir na Líbia e a partir da Líbia eu vou, né, mostrar para o mundo que, olha, sim, eu estou fazendo alguma coisa. Muitos dizem que a Europa, principalmente a França e a Itália, elas estão de frente ali com a Líbia e eles buscam muito petróleo da Líbia. Isso existe. Não vamos ser inocentes e dizer que isso não existe. Por esse lado, realmente, nos Estados Unidos também, o petróleo é uma coisa ainda muito disputada no mundo, né? É um dos problemas mais graves, talvez, da intervenção. Acho que a gente discute muitas questões políticas, mas o lado humano está aí, né? Está nesses refugiados que estão fugindo do local porque estão desesperados buscando sobreviver, é o mínimo, né? E ainda num processo de conflito, eu me questiono, será que é possível fazer uma ajuda humanitária do tipo ensinar a pescar ao invés de dar comida? É, exatamente a questão. Eu, particularmente, eu sou pessimista nesse sentido, acho que não dá. Se você tem que ajudar sim, tem que dar comida para a pessoa. Como que você está no meio de um conflito, no meio de uma guerra, você vai querer, né, falar assim, olha, esse dinheiro aqui é para você construir um tanque para pescar, tá? Para você produzir peixe e pescar. Em 2 dias vai uma bomba, cai um morteiro na fazenda do cara e eu não tenho mais tanque de peixe. Questiono também, e até que chegue nesse resultado, as pessoas vão ter que passar fome? Não tem como eu querer controlar essa ajuda num processo de conflito. Eu posso tentar organizar isso,
mas que alguma coisa vai ser desviada, que algum tipo de ajuda vai para o bolso de alguém, é muito difícil. Eu acho que independente de ser uma junta militar, se fosse o Mubarak, se fosse um presidente democraticamente eleito, o melhor dos presidentes, ele ia continuar recebendo ajuda financeira dos Estados Unidos, por exemplo. É de interesse dos Estados Unidos manter um Egito sob seu controle. Por causa do canal de Suez? Sim, também. Canal de Suez, e até para evitar o conflito que teve com Israel, como foi o caso de 67 e 73. Então eu vou evitar esse tipo de coisa, vou querer ter um governo aliado a mim. Por alguns países a ajuda financeira vai vir independente do governante que tiver. Claro, se subir um armadilhado, entre aspas, no Egito não, mas se tiver minimamente alinhado, Defender a intervenção na Líbia tem ainda o inconveniente de deturpar o próprio princípio da responsabilidade de proteger. Há uma guerra na Líbia. Agora, situações como as que ocorreram na Tunísia, situações como as que ocorreram no Egito, aí sim nós poderíamos imaginar, nós não temos dois contendores armados que se opõem, nós temos pessoas. Aí sim nós poderíamos ter pensado em intervenções da comunidade internacional. No caso da Líbia, nós temos uma guerra. Isso implica escolher um dos contendores. E nós temos que nos perguntar se nós achamos que alguém no mundo tem o direito de, numa guerra civil, escolher um lado e colocar a força militar e econômica das potências a serviço desse lado. Se vocês quiserem discutir a sério o que a comunidade internacional pode fazer para coibir esses monstros que se apropriam do Estado, como aconteceu aqui no Brasil, entre 1964 e 1985. Se nós quisermos pensar maneiras de evitar que aconteçam ditaduras como aconteceu aqui e como acontece, e reconheço com grande crueldade no mundo árabe hoje, nós vamos discutir outra coisa. Nós não vamos falar do Conselho de Segurança, que tem 5 membros permanentes com poder de veto. E quem são eles? Desde a época do Tribunal de Nuremberg, todos eles praticando massacres no mundo inteiro, a Rússia já na Chechênia, os ingleses na África, os Estados Unidos no sul dos Estados Unidos em relação aos negros. Esses foram os que julgaram em Nuremberg os criminosos da Segunda Guerra. Como disse o professor Mamed, todos são bandidos, bandidos julgando bandidos. Se nós formos pensar em meios de intervenção, nós temos que discutir não o Conselho de Segurança, mas o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, esse que tem um pequeno orçamento, esse no qual ninguém tem poder de veto, esse que faz relatórios incansáveis, com todos os problemas que possamos ter, porque aí, lá nós teremos o problema do multiculturalismo, nós teremos todo um debate, nunca é simples falar de direitos humanos, mas ao menos nós teremos um debate de direitos humanos.